Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui, é de graça, não custa nada. É só clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito. E também não esquece de ativar o sininho na opção todos. Assim, sempre que eu postar uma receita aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhum vídeo. E também deixar o seu joinha, o seu gostei, que também é de graça, não te custa nada e ajuda muito aqui o canal. Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje é receita de pão, não tem pudim hoje, já chega de pudim, já tem muita receita de pudim aqui pro canal. Então a receita de hoje é um pão básico, um pão simples, um pão de sal, que só tem apenas 4 ingredientes, não precisa de batedeira, você consegue fazer muito fácil na mão, fica bem gostoso, fica pronto rapidinho. Gente, essa receita é tão fácil que se você quiser, você consegue fazer todos os dias, e aí você não precisa mais comprar pão, porque ele é um pão de sal, um pão gostosinho, um pão leve, muito rápido de fazer, fica bem gostoso e fica bem bonito também. E desse pão dá para fazer outros pães, outros sabores de pães, dá para fazer recheado, com doce, com salgado, ele cai bem de qualquer jeito. Então, mais pra frente eu ensino para vocês outras receitas, variações com essa receita desse pão básico. E lembrando que a receita completa estará aqui na descrição do vídeo e também estará passando os ingredientes na tela. Então agora, bora cozinhar! E para fazer essa receita, eu vou usar farinha de trigo branca comum, aquelas farinhas que você vê no rótulo escrito tipo 1, tradicional, que não tem fermento. O fermento que vem nessas farinhas é fermento químico, fermento para bolo e não serve para fazer pão. Então tem que ser essa farinha de trigo branca comum. Vou usar também água em temperatura ambiente. Esse aqui é o copinho de medida padrão que eu uso, onde uma xícara é igual a 240 ml. Água filtrada. Vou usar sal também e fermento biológico seco. E essa é aquela colherinha de medida padrão que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos. Essa é uma colher de sopa, tem meia colher de sopa, uma colher de chá e meia colher de chá. Aqui é o fermento biológico seco, se vocês não conhecem. Ele é granuladinho, ele tem algumas bolinhas, são pequenininhos, bem granuladinho. E dá certinho a quantidade de uma colher de sopa na medida. Então, aqui são 8 gramas que dá essa colher. Então, se você não tem uma balança, é legal você ter uma colherzinha dessa, um jogo de colher dessa, que ajuda bastante para medir essas coisas pequenas, como sal, fermento. Então, ajuda bastante caso você não tenha uma balança. Então, aqui eu vou colocar em cima da minha farinha e também vou colocar o sal, que também é uma colher de sopa na medida. Então, vou mostrar para vocês o jeito certo de medir o sal nessas colheres de sopa. E agora eu vou mostrar para vocês o jeito certo de se medir uma colher de sopa. Então, ó, eu vou encher a colher com sal, tá vendo? Eu enchi a colher e agora com as costas de uma faca eu tiro o excesso. Esse é o jeito certo de se medir uma colher de sopa. Então, agora eu vou colocar aqui junto com a minha farinha, não vou pôr em cima do fermento e vou misturar isso com o fouet. Se você quiser usar o fermento biológico fresco, você também pode, mas lembrando que o fermento biológico fresco ele é mais fraco do que o seco. Então, você teria que colocar 3 vezes a quantidade. Então, eu coloquei 8 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar o fresco, tem que colocar 24 gramas. Eu gosto mais do seco porque é mais fácil para armazenar, é mais fácil de achar, a durabilidade dele é maior. Você encontra ele o sachêzinho na prateleira do supermercado, já o fresco fica na geladeira ou você compra na padaria. E eu vou mostrar o fermento químico porque tem gente que não sabe. Esse é o fermento químico, ele é próprio para bolos, tortas, cupcakes. Ele não serve para fazer pães. Esse fermento aqui é aquele que quando você vai comprar uma farinha e vem escrito que já vem com fermento, é esse fermento aqui. Então, não dá para fazer pães com ele. Então, no caso, tem que ser esse aqui, fermento biológico. Pode ser qualquer marca que você quiser. Eu gosto dessa marca. E eu uso esse fermento, é um sachêzinho de 10 gramas que você encontra de 500 gramas, de 50 gramas, na prateleira do supermercado. Então, esse fermento, que ele é granuladinho, ele é próprio para pães, que é diferente do fermento químico. E agora que eu já misturei o fermento, sal e farinha, eu vou fazer um buraquinho aqui no meio e vou colocar a água que está em temperatura ambiente. Coloque a água aos poucos. Eu vou usar essa quantidade toda de água porque eu já conheço a minha farinha, mas você vai fazer essa receita pela primeira vez, coloque água aos poucos porque cada marca de farinha tem uma capacidade de absorção diferente.
Então, não coloque toda a água, deixe 2 dedinhos apenas de água, misture e depois de misturar bastante, se você vê que ainda sobrou farinha solta, não, ela tá bem seca, aí você vai colocando aos poucos. Então, é mais fácil tentar acertar com a água do que ficar colocando farinha se você errar na água. E se você for usar o fermento biológico fresco, você não vai colocar na farinha, você vai colocar a farinha, o sal, misturar. Vai pegar parte da água da receita, dar uma leve mornadinha e aí sim você vai dissolver o fermento na água e depois colocar a água junto com a farinha e misturar. Então você não coloca já o fermento biológico fresco direto na farinha, você dissolve ele primeiro na água. Agora que ficou difícil de mexer com a colher, vou colocar as mãos na massa e vocês estão vendo que eu estou com as unhas pintadas. Gente, esse pão é para eu comer para minha casa, então não tem problema. Agora, se você fizer para comercializar, não é bom você usar esmalte. Você tem que estar com a unha curta, a unha feita e sem esmaltes, tá? Só estou usando esmalte e não estou com luva porque o pão é para mim. Então agora, ó, eu vou fazer esse movimento. Vou pegar a farinha de fora, trazendo ao centro para poder ir misturando aos poucos. E depois eu vou ver se ainda vai precisar de água e eu mostro para vocês. E depois de um tempo mexendo a massa, ó, veja que ainda tem farinha solta, ainda está seca. Então, vou colocar mais um pouquinho de água e vou continuar misturando. Como eu falei, eu vou usar toda essa quantidade de água para essa farinha, porque eu já conheço essa farinha. Mas vai colocando aos poucos e vai mexendo até você ver que a massa está úmida e não tem farinha solta. E agora que eu misturei a farinha, vou passar a massa para a mesa. A mesa tem que estar limpa, eu passei álcool, a mesa bem limpinha. E agora eu vou sovar a massa na mesa por uns 10, 12 minutinhos ou até você ver que a massa está bem lisinha. Se você tiver batedeira planetária, você pode colocar a massa lá e deixar batendo por 10 minutinhos. Mas para quem não tem, dá para fazer na mão também. Então aqui, ó, gente, vou esticar a massa, trago de volta e giro a massa, tá vendo? Estico, trago de volta e vou rodando a massa e é esse movimento. Quando você tem prática, você consegue fazer isso bem rapidinho. Não precisa colocar farinha na mesa, não precisa colocar farinha na mão, não precisa colocar óleo. Vai sovando a massa assim que logo mais ela para de grudar nas mãos. Então, vocês veem que ela está grudando nas mãos, mas é só continuar manipulando a massa, sovando, que ela vai parar de grudar. Eu tô fazendo devagarinho para vocês verem também, porque eu não tenho prática com o braço direito, eu solvo sempre com a mão esquerda. Mas é esse movimento, estica, traz de volta, tá vendo? Ó? Estica, traz de volta. É esse movimento, você vai esticar, traz de volta e vai girando a massa. Veja que eu fiquei 12 minutos sovando a massa, ela já está bem lisinha, bem bonita. E veja, ó, ela tá bem úmida, ela pega na mão, mas ela não gruda. Ó, quando eu tiro a mão, não fica pedaços da massa na minha mão. Ela tá bem úmida, bem molinha, é esse o ponto da massa. Então, agora eu vou bolear essa massa, vou deixar aqui descansando para fazer a primeira fermentação. Então, aqui, ó, eu giro a massa, fechando ela embaixo para deixar um formato de bolinha e bem esticada, que isso ajuda a massa a crescer. E agora eu vou colocar a massa na mesma tigela que eu usei, vou polvilhar um pouco de farinha no fundo para a massa não grudar e vou deixar fazendo a primeira fermentação. E o tempo vai variar de acordo com o clima. Aqui tá bem quente, então eu imagino que em 40 minutos, no máximo 1 hora, a massa vai ter crescido bem. Então fica de olho no crescimento da massa, ela não precisa triplicar de tamanho, ela cresceu bastante, já é o suficiente. Se deixar passar muito tempo a fermentação, sua massa vai perder a fermentação e ela vai ficar achatada quando você pôr para assar e vai virar um pão disco voador. Então, vou cobrir com um paninho, vou deixar dentro do forno desligado até a massa crescer. E agora o pão vai descansar, a massa do pão vai descansar fazendo a primeira fermentação. São 2 fermentações, então essa primeira, ela vai variar o tempo de acordo com o clima. Como aqui tá bem quente hoje, então o tempo vai variar de 45 minutos a 1h30. Então, gente, fica esperto, não deixa passar muito do tempo. Como tá bem quente aqui, eu acho que em 45 minutos, no máximo 1 hora, ela já dobrou de tamanho e eu já posso pegar a massa e fazer a modelagem do pão para fazer a segunda fermentação. Então, se você estiver em um lugar onde está frio, se estiver frio, você pode deixar até no máximo 1h30, mas fica observando. Cresceu, não precisa dobrar, triplicar de tamanho. Você vê que a massa cresceu, você já pode tirar e fazer a modelagem dela para fazer a segunda fermentação. Só não deixe fermentar demais, porque se fermentar demais, ela perde a fermentação, ela vai ficar meio mole. Então, na hora que você fizer a modelagem dela para poder colocar para a segunda fermentação, a massa vai ficar achatada. Então, quando você levar para assar,
Em vez do pão crescer para cima e ficar bonito, ela vai ficar aquele pão disco voador, vai ficar achatado e não vai ficar legal. Enquanto a massa está aqui fazendo a primeira fermentação, vou falar para vocês sobre o forno. Gente, para fazer esse pão precisa do forno com uma alta temperatura, acima de 220 graus. O meu forno não chega a essa temperatura se eu não ligar o grill. Então, eu ligo a resistência de baixo e a de cima. Só que se eu coloco meu pão lá dentro, né, com a resistência de cima ligada, que no caso é o grill, vai torrar por fora e o meu pão não vai assar por dentro. Então, o que que eu faço? Eu coloco ele dentro de uma panela para poder pôr para assar. Então, eu coloco na panela, levo para assar, deixo 25 minutinhos. Depois desses 25 minutos, eu tiro a tampa e deixo ele dourar mais uns 10 minutos, que é o tempo de assar o pão. Então, se você não tem esse problema com o seu forno fica a mais de 220 graus, sem precisar ligar o grill, você não precisa de uma panela. Você pode colocar na forma e levar para assar. Agora, se você tem esse mesmo problema que eu só consigo assar pão assim, gente, dentro da panela. Então, você precisa de uma panela para poder assar pão ou trocar o E a forno. panela que eu uso, essa daqui de aço esmaltado, ela é bem levinha, bem fininha. Ela vem com essa grade dentro que tem um pezinho que é para não deixar o alimento direto na panela, porque como ela é fininha, ela pode queimar o fundo. E em cima dessa grade eu coloco esse papel para poder colocar o pão em cima e não colocar o pão diretamente na grade. Ele não é um papel manteiga, ele é um papel antiaderente. Ele é muito bom. Eu sempre uso ele, eu não passo manteiga, nem óleo, nem ponho farinha. Eu coloco o pão diretamente nesse papel e ele não gruda. Veja que ele tem um lado brilhante e um lado fosco. O lado brilhante é em contato com o alimento. Você encontra esse papel no supermercado, na internet, em lojas de artigos para confeitaria. Eu uso esse da marca Dover, eu não conheço outras marcas, eu sempre usei essa marca aqui e é muito bom. Se você não for assar o seu pão em uma panela, você pode usar qualquer forma que vá ao forno. No caso, você pegar uma forma dessa, você vai untar com manteiga, passar farinha e colocar o pão em cima, ou vai untar com óleo ou desmoldante. Só não vai usar papel manteiga, porque o papel manteiga ele gruda no pão e depois que assa, você nunca mais vai tirar esse papel manteiga do seu pão. Ou você pode usar esse papel antiaderente, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, você coloca aqui em cima, coloca o pão, deixa o pão fazendo a segunda fermentação e depois leva para assar, tá? Então, qualquer uma dessas opções serve, só não use o papel manteiga. E depois de quase 50 minutos, olha o tanto que a minha massa cresceu. Como eu falei aqui, tá bem quente, então ela cresce bem rapidinho. Então, eu polvilhei um pouco de farinha em cima da mesa, bem pouquinho. Vou soltar a massa com cuidado, porque eu não quero perder toda essa fermentação. E vou colocar a massa na mesa com essa parte lisa para baixo. Vou abrir essa massa com cuidado até formar um retângulo ou um quadrado. E depois de abrir um quadrado com essa massa, eu vou dobrar as laterais dela para formar um triângulo. Então, eu dobro e dou uma apertada para grudar a massa, a parte de cima com a parte de baixo. Faço a mesma coisa do outro lado. E na parte de baixo, eu dobro para cima. E agora eu começo a modelar a massa, então lá na pontinha de cima, na ponta do triângulo, eu puxo a massa com cuidado e enrolo com o dedão, tá vendo? Eu puxo, enrolo com o dedão, pressionando, que é para esticar essa massa, deixar ela bem lisinha, bem tensionada, ó. Então, tá vendo? Eu dou uma apertada com o dedão para colar. Então, você vai fazendo isso até enrolar toda a massa. E depois de enrolar toda a massa, você vai virar as pontinhas para baixo para não deixar ela abrir. Então agora eu vou tensionar a parte de cima. Então tá vendo? Eu vou puxando e segurando a pontinha, né, a lateral dela, para poder esticar a parte de cima, para deixar ela bem esticadinha. Então você puxa, tá vendo? Vai puxando para poder deixar ela bem esticadinha na parte de cima. E aí depois você vira e dá umas pinçazinhas para poder fechar essa emenda. Isso vai ajudar a deixar a massa bem esticadinha, bem tensionada, para que quando ela for assar, ela faça aquela pestana, aquele corte bem bonito no forno. Eu já coloquei o meu pão em cima do papel antiaderente, vou cobrir com um paninho limpo e vou deixar aqui fazendo a segunda fermentação. O tempo vai demorar de 30 a 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que o meu forno leva para aquecer e chegar a 230 graus. E depois de 40 minutos, meu forno já chegou a 230 graus. Olha como ficou o pão, cresceu bem. Não precisa crescer demais também. E antes de levar para o forno, eu vou fazer um corte nele, que é para fazer aquela pestana bem bonita. Então, vou usar uma lâmina, que eu uso somente para isso. Então, se você não tiver uma lâmina, pode ser uma faca bem afiadinha. Então, você vai entrar com a lâmina em pé, vai fazer o corte, depois você inclina e puxa até o final do pão. Então, ó, coloca ali em pé para fazer o primeiro corte. Eu inclino e puxo até o final.
E agora o pão já está aqui na panela, eu vou tampar e levar para assar. E se você não for usar uma panela, for colocar o seu pão na forma, ó, uma dica, eu tenho aqui um borrifador com água filtrada em temperatura ambiente. Você dá 3 borrifadinhas de água em cima do seu pão e leva a sua forma para assar no forno. Isso vai ajudar a fazer aquela crostinha, deixar mais crocante. Como eu vou usar uma tampa, não tem necessidade de borrifar a água, porque a tampa vai manter o vapor dentro da panela. Então, se você não for usar uma tampa, uma panela e uma tampa, borrife e leve para o forno e deixe assar por 25 minutos. E depois de 25 minutos, eu vou tirar a tampa e levar a forma de volta para o forno por mais 10 minutos para poder dar mais uma douradinha no pão. Então, ó, como ele já ficou bem bonito, fez aquela pestana bem bonita. Então, agora eu vou levar para o forno para poder dar mais uma douradinha. E depois dos 10 minutinhos para poder dourar, o pão já está na cor que eu quero. Então agora eu vou deixar esfriando em uma grade. Então tá vendo que estou até com uma luvinha para não me queimar. Eu vou deixar o pão esfriando. Essa minha gradinha ela tem um pezinho, então o pão não fica em contato direto com a mesa. Isso é muito importante para poder esfriar por igual. Se você deixar o pão em cima de uma base lisa, ele vai suar embaixo, vai pegar umidade. Então, ó, tá vendo a cor dele? Eu gosto desse jeito. Se você gosta dele mais cascudo, mais dourado, pode deixar mais tempo. Eu gosto dele assim para não ficar muito duro, que às vezes você vai morder, tá tão crocante que ele acaba machucando a boca. Então eu gosto de deixar ele nessa cor. Então vou deixar aqui esfriando por 1 hora. Não corte ele muito quando estiver quente, porque aquela fumacinha que sai, aquele vaporzinho, vai acabar deixando o seu miolo ressecado. Então deixa esfriando por pelo menos meia hora e aí sim você corta. Então já já eu volto e mostro para vocês o resultado. E olha como ele ficou bem crocante, ficou bem macio por dentro e bem crocante por fora. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.